valendo? Iniciamos aí. Pessoal, boa tarde. Aí as turmas de terceiro ano e de quarto ano da Escola Francisco Alexandre de Carvalho. Como eu havia prometido, eu tenho um amigo que ele tem uma coleção de cédulas, meu parceiro aqui, amigo Caetano, e eu o convidei para estar mostrando para vocês, né, como essas cédulas que você vê aí no livro, que tanto traz o livro de terceiro ano na página 48 e no livro de quarto ano na página 67, um pouco da história, né, do sistema monetário brasileiro. Então, você vê aí no livro, os alunos podem abrir o livro aí nessas páginas que eu falei, no caso do terceiro ano, página 48 e 49, e no caso do quarto ano, na página 67, tá? Então, vamos acompanhar aí um pouco da história, né? E o seu Caetano aqui vai comentar um pouco, né, como era que era antes do surgimento dessas cédulas e tal. E aí, se você quiser também falar como você se interessou, como aconteceu, porque essa sua coleção é muito valiosa, muito bem cuidada, que eu sei. Então, a aula hoje para os meus alunos é sua. Você que vai. Então, vamos lá. Fica à vontade aí. Espero que o povo entenda. É assim, pessoal, antigamente não existia cédulas, né? Não existia dinheiro, então movimentava-se as coisas através de troca. O cara trocava uma coisa em outra coisa e assim ia fazendo o comércio de um modo geral. Aí depois surgiu as cédulas, né? Surgiu as cédulas e as primeiras cédulas no Brasil foram as de réis. Isso no tempo do Império ainda, né? O Brasil ainda pertencia a Portugal. E as cédulas de réis do Império, eu não tenho elas são muito difíceis e caras para adquirir, então eu não tenho elas, mas eu tenho algumas cédulas de réis, né, do tempo que mostra no livro aqui, de 1889, né, quando o Brasil já passou a ser república. E eu tenho as duas primeiras cédulas de réis da república, que inclusive o nome ainda era República dos Estados Unidos do Brasil, né? Que tinha mais cédulas, e ainda o Brasil era com Z, né? O Brasil era com Z. A palavra escrita do Brasil Com Z, é. Aí eu tenho as duas primeiras de réis do tempo da República para cá, né? Porque antes da República para cá existia as cédulas de réis do Império, né? No tempo que o Brasil pertencia a Portugal. Que é de Dom Pedro, né? Isso, pronto. Aí eu tenho ela, são essas duas, né? 500 réis foi a primeira e depois 1.000 réis, que foi a segunda. E aí houve mais, né? E eu tenho uma de réis também, ainda, que é do tempo do rei, só que foi as últimas do rei, já foi agora de 1900 e tanto para cá, né? A palavra Brasil A palavra já Brasil conhece. já é com S, e foram as últimas de réis, né? Já foi para depois chegar o cruzeiro, né? Então eu tenho só essas três aqui, são... É o verso da cédula. É o verso da cédula, eu mostrei uma verso no começo. E aqui começa os cruzeiros, né? Os cruzeiros do Brasil. As primeiras cédulas de cruzeiros, elas foram autografadas, elas não tinham chancela. Eu vou mostrar na frente mais para vocês o que são chancelas, né? Na época eram autografadas as cédulas. O ministro, né? O ministro que tinha autorização para autografar, né, as chancelas, é o presidente da Casa da Moeda, do Banco Central do Brasil. Assim, hoje já ficou mais moderno, vocês vão ver com a continuação do vídeo. Então essas aqui foram as primeiras que existiram. Eu tenho todas elas, uma de cada, só que dê para mostrar a história, né? Então essa daqui é um cruzeiro, né? No valor recebido, elas têm diferenças. Aqui são da primeira estampa. Essas cédulas elas foram confeccionadas nos Estados Unidos, porque no Brasil ainda não existia a Casa da Moeda, então não existia como fazer cédulas no Brasil. Então o Brasil ele tinha um custo muito alto com cédula, porque ele tinha que comprar dos Estados Unidos, que é quem fazia as cédulas. Então essas de primeira estampa
e todas autografadas, sem chancelas, né? Eu tenho a sequência dela todas, ó. Né? E ela finda aqui no 1000 cruzeiros, né? Da primeira estampa que foram feitas nos Estados Unidos. Aqui ela já parte para da segunda estampa, só que essas daqui foram feitas na Inglaterra, né? As famosas inglesinhas, são chamadas carinhosamente inglesinhas, porque elas foram produzidas lá na Inglaterra. E também continuam ainda com autógrafos, né? Elas não têm chancelas. Essa daqui ela foi mais aleatória, que ela começava com 1, 2, né? 5, essa daqui já começa 5, 10, ela já tem uma outra sequência. Por quê? Porque as duas circulavam no Brasil na mesma época, né? Que no caso aqui, como mostra aqui, o livro é em 1942, né? Que começou essa remessa aqui, porque até 41 eram os réis, né? Como eu mostrei para vocês, né? Que eu tenho os réis de 1889 até 1941, que foram réis. Eu só tenho 3 cédulas, inclusive eu tenho as 2 primeiras cédulas de réis da República e tenho uma cédula de réis que foi a última antes dessas aqui, que antecederam o Cruzeiro. Em 1942 começou essas. Começou, né? Essas, que eu estou mostrando aqui. Isso. E aí elas vêm aqui, nessa aqui a famosa inglesinha, que é a cédula raríssima, essa cédula aqui de 200 cruzeiros do valor recebido. Elas têm uma modificação, assim, ela tem... Aí o livro aqui, o livro do terceiro, né? Ele seria essa, o Cruzeiro Novo? Essa aí mais na frente um pouquinho, frente, né? Nós ainda estamos atrás dessa daqui um pouquinho ainda. E elas vêm, né, as autografadas, que foram as primeiras, acabaram aqui. Em 1000 também, então eu mostrei da primeira estampa e da segunda estampa, né? Todas elas acabam em 1000 cruzeiros, valor recebido. Né? Por que valor recebido? Porque vai ter umas na frente que vai ter um outro nome. E elas tudo é República dos Estados Unidos do Brasil, já o Brasil com essa, né? Só teve as de réis. Observando também que a gente observa uma semelhança dessa cédula, apesar de ser brasileira, com o dólar, né? A semelhança da estampa, né? E o próprio nome, que o dólar é dos Estados Unidos, né? Isso. E aí o nome é República dos Estados Unidos do Brasil. Né? E outra coisa, como elas foram fabricadas nos Estados Unidos, né? E as da segunda estampa foram fabricadas na Inglaterra, então assim, eles pegaram um padrão. Eles tinham como referência o dólar, né? Então eu acho que a estampa da cédula, por isso que ainda é parecido, por conta disso, né? Você vê que quando começaram a ser feita no Brasil, ela mudou a característica total da cédula. Vocês vão ver com a continuação do tempo. Aí aqui já começam as cédulas com chancela, as mesmas cédulas, só que com chancela. Tiraram as assinaturas, né, dos respectivos. Os autógrafos saíram, né? Não tem mais esse autógrafo e agora é chancelas. Então tem aqui do diretor Caixa de Amortização, era um órgão da época, né? E o ministro da Fazenda. Então aqui saiu os autógrafos deles e agora são chancelas. Nessas chancelas a pessoa faz a assinatura, é como se fosse um carimbo, né, do responsável lá. E aí ela começa aqui, um cruzeiro, ainda da primeira estampa. Então essas cédulas de cruzeiros, que assim que começou em 1942, elas foram divididas em 2 estampas. Primeira estampa e segunda estampa. Primeira estampa fabricada nos Estados Unidos, segunda estampa fabricada na Inglaterra. Aí aqui começa a segunda tipo delas, né? O primeiro tipo foram de autógrafo, acho que vocês entenderam. O segundo tipo aqui é de chancelas, mas porém as mesmas cédulas, só que agora com chancelas. Então ela não tem mais aquele autógrafo em cima dela. No centro da cédula. No centro da cédula. São chancelas, né? Do ministro da Fazenda, do diretor da Caixa de Amortização, eram os órgãos da época. Aqui ainda não existia Casa da Moeda, por isso que elas eram fabricadas fora. E aí aqui ainda né? E vem até a 1000 cruzeiros de novo também, mesmo do jeito da primeira estampa. Com autógrafo, tem a primeira estampa com chancela. E aqui também continua também a segunda estampa com chancela também, né? Que houve a segunda estampa com autógrafo. E aí aqui vai. No caso aqui, essa segunda estampa, ela já tem o 2, ó,
na seleção aqui, né? Porque você vê que aquela de autógrafo, ela não começava no 2, ela começava no 5, no 10, né? Da primeira estampa, sim, da primeira estampa tem o 1, o 2, o 5, né? Então assim, eu não sei se dá para vocês verem no vídeo aí, né, nitidamente, como é que eu estou explicando. Mas aí vem, né, segunda estampa, com chancela até 1.000, né? Até 1.000 cruzeiros. Do valor recebido ainda. Elas têm valor recebido embaixo, né? Ela era um sistema que faz... Assim, para diferenciar, né? Para diferenciar as cédulas, porque antes das cédulas era tipo que fosse uma promissória, né? O mais antigo da história era uma promissória. Não é essa promissória de hoje não, mas era um papel, é um recibo lá parecido. Aí aqui já vem uma outra sequência, da primeira estampa, né? Sempre assim, começa a primeira estampa, segunda estampa, primeira estampa, segunda estampa. Nós vimos dois tipos delas. Agora tem um terceiro tipo, esse terceiro tipo já vem o nome valor legal, né? E o valor legal aqui da primeira estampa, ela já eliminou o 1 e o 2, e o 5, ela já começa no 10, né? Essa aqui foi só para enfatizar a diferença, né? Aqui tinha como uma frase valor recebido, né? Isso. Aí aqui é valor legal. Já mudava. Diferenciar. E aqui é assim, ó, se pagará o portador desta quantia de 1.000 cruzeiros, né? Aqui já não tem essa frasezinha, aqui já tem só 10 cruzeiros, valor legal, né? É como se aqui fosse uma continuação daquele recibo, daquela promissória, né? Uhum. Se pagará o portador, quando a gente vai fazer uma promissória, não é assim? Se pagar um Isso. cheque, uma coisa. E aí aqui já é valor legal, como quem diga, aqui é a cédula que tem esse valor legal, né? Esse é um tipo lá da época que eles inventaram. E aí ela vem, a primeira estampa também, já no valor legal. Primeira estampa no valor legal, ela vem até o 10.000, aqui ela já ultrapassou, as outras lá só tinha até 1.000, né? Essa aqui tem uns 5.000 e 10.000, né? 5.000 é o Tiradentes e o 10.000 é o Santos Dumont. E aqui, como mostra aqui o Santos Dumont, então esses cruzeiros aqui, ó, então aqui, essa... Aí começou o Santos Dumont, que aí o livro traz aqui Santos Dumont, 1942. 42, aqui termina aqui, então essas células foram dessa época, né? Uhum. E a última maior delas, por isso que o ela traz ela como referência. Como referência, né? Que é a do Santos Dumont, é a maior delas. E aqui era já o valor legal, né? Como eu falei, a sequência. Aqui tem também, no valor legal, a segunda estampa também, né? Então assim, tem as de fabricação nos Estados Unidos e as de fabricação na Inglaterra. Essa diferença, primeira estampa, segunda estampa, é como se fossem gerações do dinheiro, isso, né? Primeira geração, segunda geração. Isso, exatamente. E pronto, aí a segunda estampa vem também, né? Aí ela termina em 5.000, a segunda estampa, certo? Ela não tem a do Santos Dumont aqui na segunda estampa, mas eu vou explicar mais na frente uma coisinha. Aí depois apareceu uma terceira estampa. Essa aqui de 5.000 traz o Tiradentes, né? Tiradentes. Também houve na primeira estampa o Tiradentes. Inclusive a do Santos Dumont em 10.000, né? Na primeira estampa. E aí houve uma terceira estampa, que era uma homenagem ao índio, né? O nosso índio brasileiro. Então eu tenho a primeira cédula, a 001, a primeira cédula da terceira estampa do índio. 001. Ela tinha sequências até 110. Eu tenho a primeira e eu tenho a última. Isso, pessoal, a nível de coleção, para colecionador, isso é super importante. Ou seja, são cédulas raras. Ele tem a primeira, que foi, né, da série, né? A série e tem a última. Então assim, aqui nesse meio aqui tem todas elas. Tem a 2, tem a 3, a 4, até a 100 e tanto. Então assim, eu tenho essas sequências, né, que são do índio. E são cédulas, não sei se dá para vocês identificarem, mas são cédulas novas. Eu tenho algumas cédulas velhas, porque essas cédulas são muito raras. Mas a maior parte delas são novas, são cédulas que não foram circuladas no bolso das pessoas, você tá entendendo? Elas ficaram com colecionadores desde novo. Na linguagem de colecionador é flor de estampa. Flor de estampa, que ninguém pegou essas cédulas, ninguém colocou elas no bolso. Senão ela estava amassada e não estava com essa qualidade. A linguagem de colecionador, quando ela é assim, é flor de estampa. Então você imagina uma cédula da época e ainda está numa coleção sem ter circulado, né? Sem ter circulado,
Aí vem, né? Aí assim, depois dela, depois dessa terceira estampa, eles fizeram. Aí começou uma inflação grande no país e as cédulas elas teriam que ser impressas diminuindo zero. Né? Então elas foram impressas e carimbadas. Como eles pegavam a mesma estampa, né? Como era feito fora, era muito complicado fazer uma outra estampa, então eles faziam com a mesma estampa, mas só que usavam um carimbo, né? O carimbo do Banco Central. Aqui o Banco Central já começou a entrar no embalo, né? E aqui já começou a ter Casa da Moeda, ela já pega o final da sequência aqui, ó, dessa daqui, ó, de 1967, né? Já pega o Cruzeiro Novo, né? Então assim, ó, aí aqui já é o que era 10 cruzeiros passa a ser 1 centavo. Agora vocês aí que são bons de matemática, imagine aí de 10 cruzeiros para passar a ser 1 centavo. Exemplificando, é como se fosse 10 reais. E aí você bota para 1 centavo. Para 1 centavo. Você imagina. Aí se botasse para R$1 já era 10 a menos, né? 10 a menos. Mas não é só isso aí. É para 1 centavo. Para 1 centavo. Tá entendendo? E aí, acredito então que para fica não ter 10 mil a menos. Para não ter que refazer tudo, aí a Casa da Moeda só carimbou, né? Então aqui aí tem o Banco Central carimbo e a cédula vale apenas 1 centavo. E elas foram carimbadas porque aí foram dar sequência a outras, né? Para poder o valor acompanhar a inflação, porque a inflação estava demais. É o preço do produto, né? Das coisas que a gente vai comprar. Então exemplo, esse negócio de inflação... trocando em miúdos, né? É como se 10 reais não tivesse mais valendo nada, tivesse valendo 1 centavo. Voltasse a 1 centavo, né? Então, começasse a modificar tudo no mundo. Então o que você compra hoje com 10 reais, você vai comprar agora 1 centavo. É 1 centavo, né? Aí a gente acha assim, vixe, pô, 1 centavo ficou um valor danado. Realmente se for analisar por esse lado, né? Mas só que ele não está valendo, porque o preço, ele era 10 reais. O preço do produto subiu tanto que o dinheiro não deu para acompanhar. Aí tem que recuar. Senão daqui a pouco você sai com um pacote de dinheiro para comprar um pão. Um pão, né? Verdade. Aí foram carimbadas, ó. Foram carimbadas, né? 50 cruzeiros veio para 5 centavos. Então ela começou por conta da inflação, a defasar o valor. Então foi carimbadas com valor inferior, né? Muito inferior. E elas vêm continuando aqui com a mesma sequência, né? De primeira estampa, segunda estampa, mesma coisa. E vem, aí tem aqui, né? Aí aqui, por que ela entrou? Agora você lembra que lá na segunda estampa não tinha Santos Dumont, só tinha até Tiradentes, né? Isso. Na primeira estampa é que tinha o Tiradentes e o Santos Dumont, a de 5 mil e 10 mil, que são as maiores, né? Do valor legal. Isso. E a do valor legal aqui do Santos Dumont só veio circular já carimbada. Porque quando ela foi fabricada... Aqui no livro, aqui está o Santos Dumont, ela não está carimbada. Não, e aqui é a primeira estampa. A primeira estampa. Aqui ela está valendo 10 mil, 100 mil. Aí ela tá valendo ó, 10 mil cruzeiros. 10 mil cruzeiros, pronto. Aí com o carimbo ela passou a valer 10 cruzeiros novos. 10 cruzeiros novos. E ela vem para essa linha aqui, ó, cruzeiros Isso, novos. Que o livro está mostrando que aqui. foi em 1967. Essas cédulas começaram a circular, essas últimas que eu estou mostrando, já carimbadas pelo Banco Central, né? Então você vê que essa daqui, da segunda estampa, ela nem chegou a funcionar lá como 10 mil cruzeiros, porque antes dela entrar no mercado, houve essa inflação, né? E ela já passou a ser circulada, elas tinham sido fabricadas, mas confeccionadas, mas passou a confeccionada assim, a estampa, né? Ela não tinha sido impressa no papel. Então quando ela foi impressa no papel, a estampa da segunda estampa, que era feita na Inglaterra, elas já vieram com o carimbo do Banco Central. Porque aí, para não perder também a estampa, aí já foi cor igual essa, que ela para ter vindo lá, né? Mas você vê que ela não tem lá, né? Ela só tem aqui já carimbada. Não existe essa cédula aqui de 10 mil cruzeiros da segunda estampa, feito na Inglaterra, sem esse carimbo. Sem o carimbo. Existe essa. Aí aqui já começou o cruzeirinho. Esse cruzeirinho aqui... Esse cruzeirinho o livro traz aqui 1970. Esse cruzeirinho aqui... Os dois livros, que ele vai de 1970 a 1986. Isso.
Aí esse cruzeirinho aqui, eu já Bonitinho esse já cruzeirinho. cheguei a pegar ele em 80, né? Que ele Isso. começou em 70. Aí observa-se eu que ele já comecei- mudou Pronto, aí aqui já foi Banco Central do Brasil. Então Pronto, aqui a gente isso. já tinha a Casa da Moeda, o Banco Central do Brasil, então aqui foi começar Ela já foi totalmente diferente do dólar, do por dólar. exemplo. Da- Saiu o modelo tipo dólar, né? Que Isso. eram feitos lá nos Estados Unidos, na Inglaterra também, que Inglaterra e Estados Unidos tudo falam inglês, têm assim a mesma, né? Praticamente a mesma cultura. Apesar de um ser na América, o outro ser na Europa, mas é mais ou menos assim, em questão de dinheiro. Da época, né? Isso. Hoje em dia tem o euro na É. Europa, mudou muito. É. Muda muito. Mas aqui, enfim, aqui foi o Banco Central do Brasil, então acabou-se a República dos Estados Unidos do Brasil e veio Banco Central do Brasil, porque aqui já foi feito em casa, né? Essa cédula daqui para frente, 1970, a gente começou a produzir era aqui. Então, o custo ficou mais baixo para botar as células no mercado. Aí tem um cruzeiro, né? Um cruzeiro. Tá aqui de novo, um cruzeiro, 5, 10, 50. Eu tenho umas variações porque elas tem umas que são diferentes. Essa célula não é igual a essa, ela tem uma certa diferença. Mas o valor era iguais. E vinha até 500 cruzeiros. Toda vez que eu mostro a célula, desse lado de cá do vídeo, elas estão no anverso delas. E quando eu faço elas para cá, você vai ver O verso. o verso, né? Das mesmas células. Elas têm anverso e verso, elas têm os dois E aí lados. ela passou a ter essa faixa, né? Essa faixazinha. Isso. E aqui já tem uma marca A d'água. marca d'água. Isso. A marca d'água ela é feita no papel, na confecção do papel é feita a marca d'água. Né? A marca d'água é A desse marca tipo. d'água, pessoal, quando você coloca a cédula contra uma luz, aparece uma imagem que você vê que é dentro do papel. É. Não é exposto. Não é assim, exposto é. dentro. Ela foi confeccionada no papel. Aí tem a de 500. Essa né? daqui ainda não tem a fitinha, né? Não, tem não. Lembrando, né, pessoal, que essa marca d'água, ela é um combate à falsificação. Né? Aí o Banco Central bota a marca d'água para ficar dificultado dos bandidos, né? De Falsificar. mas não tem não jeito. tem jeito, os homens ajeitam um meio. É tanto que lá dos Estados Que Unidos. aí depois veio, não veio, tinha, você isso, lembra? que aí depois veio o negócio da fitinha, né? É porque esse é nível de Brasil, que o povo do Brasil tem uns assim muito sabidos. Mas as que eram feitas fora não tinha esse Não negócio de tinha. marca d'água nem nada disso, porque lá o povo a cultura é mais evoluída do que a nossa, infelizmente. É. Aí tá aí vem até 500, aí aqui já começa, né, a fazer uma outra modificação. E pronto, vou fazer uma observação aqui, né? Nesse esquema até aqui, você consegue ver se a cédula está assim, ok, ou está de cabeça para baixo, né? Isso. A cabeça ela tem pode uma ficar posição. uma posição de. Ela não fica de qualquer jeito. Aí quando chegar aqui, aí tanto faz. Ela muda. Lembrando que as cédulas fabricadas no Brasil, até essas foras, elas também tinham uma homenagem de alguém do Brasil, né? Isso. Tanto as de cruzeiro, as de ré, elas tinham uma homenagem a alguém do Brasil, né? Essas daqui, né, é Duque de Caxias, né, que foi o patrono do exército. Essa daqui é a Princesa Isabel, né? Isso. E essa daqui é de raças, né? Inclusive a gente tem até uma moeda de R$1, né? Que tem mais ou menos essa função. Eu não sei se... aqui acho que foi a primeira homenagem que fizeram de raças. Assim, o Brasil ele é uma mistura de uma raças, mistura né? de raças, né? Então foi uma homenagem ao Brasil, que o Brasil não é só de uma descendência, tem vários tipos, né? Então a gente é uma mistura de raças. Essa célula foi para homenagear isso. A gente é um povo muito misturado. Aí tá aqui, ó, até a integração São vários Brasis. Né? Integração de continentes. Essa aqui traz de Brasília, né? Aí aqui tem né? Que é o grito, né? Acho que é o grito do Ipiranga. representando o grito. O grito da independência aí. E aqui tem, porque a minha vista já está um pouco ruim. E aqui também, aí aqui ó, continua a mesma sequência dessas, são células que de qualquer jeito elas ficam iguais, né? Existem duas de 1000. Eu não essa sei aqui qual é dessas, que o rosto, que é o mesmo rosto da nossa moeda de 50 centavos.
É, o Barão. O Barão, O Barão do Rio Branco. Que é O Barão do Rio Branco assim, foi apelidado pelo Barão. Né? Era o título, né? Quanto é que é uma coisa fulano de tal? Pai, é um Barão. Isso. E ainda tinha um Barão do Cabeção. Por quê? Porque essa cédula aqui, apesar de ter o mesmo valor dessa, mas ela, pode ver que o formato da cabeça do Barão do Rio Branco é maior do que essa. Ainda tinha um Barão que era mais rara, essa cédula é bem mais rara do que essa. Elas foram confeccionadas uma diferença grande com relação a essa. E aí, se Tem você, o Castelo Branco. E aí você aí pode pegar uma moedazinha de 50 centavos no verso, é a imagem desse a imagem Barão. do Barão. Ainda eles continuam ainda Homenageando ele. Até hoje. Né? Aqui as costas delas. Né? Isso. E segue. Aí aqui começaram toda vez que ia ter aqui essa daí que eu falei, essas aqui, ó, pega aqui, né? Isso. Aqui tem os cruzados, né? Aí por que cruzado? 1986. Aí elas vieram até, esses cruzeiros vieram até 86, então. De 86 até 89 aí o cruzado. Houve outra inflação, e nessa época aqui foi que houve inflação mesmo. E aí começaram a fazer modificações nas cédulas. Para não perder a estampa, eles faziam e carimbavam. Aqui, Banco Central do Brasil. Voltou o negócio do carimbo, né? Voltou o carimbo de novo. 10 mil cruzeiros passou a ser 10 cruzados, né? Então, se fosse botar hoje, é porque hoje não existe uma cédula nesse valor, né? Mas digamos que hoje uma cédula de 10 mil... Não, vamos botar um negócio mais baixo, para ficar melhor de entender. É uma cédula de 10 reais foi para 10 centavos. 10 centavos, né? Isso. Você está entendendo? Então fica assim uma diferença muito grande, né? Como se fosse uma de 100 reais voltar para 10 reais. Porque essa cédula aqui de 10 mil cruzeiros, ela já não estava valendo quase nada, tá? Você tinha que andar com um volume muito grande. Mais uma vez, o valor do produto cresceu muito, que não deu para o dinheiro acompanhar, né? Então, o que é? Recua o valor do dinheiro, né? Para poder acompanhar o produto, o valor do produto, da cesta básica. Né? E aí começou a fazer de novo. Você vê que essa mesma célula está lá, né, no começo dessas outras sequências, sem esse carimbo. E aí ela vem, assim, eu tenho uma cédula de cada para a pessoa entender como foi a trajetória do dinheiro até os dias de hoje, né? Até a nossa famosa de 200 aí, que parece que não vai continuar circulando. E aí, ó, na sequência de carimbos. Aí aqui, né, eles aproveitaram a estampa das cédulas, né? Por conta que ela tinha os zeros tudinho. Aqui, essa aqui era 100 mil cruzeiros, ó. De 100 mil cruzeiros veio para 10 cruzados. Já pensou uma cédula de 100 mil para vir para 100? A diferença aqui 100 mil é grande. Tirou 3 zeros, né? Cortou 3 zeros. Então cortou a diferença enorme. A importância do zero dentro da ordem de valores, né? E aí essa década de 80, né, para o começo da de 90, foi onde houve essa loucura, né? Foi, realmente. Foi onde houve essa loucura maior. E aí elas vêm aqui também. Agora aqui já tiraram, como eu falei, né? Eles não aproveitaram mais a confecção das cédulas para carimbar. Eles fizeram uma cédula nova, então ela já veio para os cruzados. Né? Esse carimbo ele vai até quando? Ela é essa aqui agora, ó. Os cruzados, né? Cruzados novos são essas que foram carimbados, pegaram os cruzeiros e carimbaram, né? Eles viraram cruzados novos. E aqui já foram cruzados. Ele vai de 86 a 89, né? Foi um pouco tempo porque misturou muito aqui. Então assim, aí já tem a cédula, 10 cruzeiros, né? Desculpa, 10 cruzados. Né? Então ela já tirou os zero mesmo, né? Aqui já fizeram uma cédula nova. A confecção aqui foi outra estampa. Apesar de ser o mesmo personagem, o Rui Barbosa, né? Oswaldo Cruz, né? Da medicina. O nosso Juscelino Kubitschek, né? Que foi quem fundou Brasília. Então assim, pode ver que essa cédula é essa mesma, só que já com o nome corrigido, de acordo com o carimbo. Aqui no carimbo tem 50 cruzados, está aqui, ó, 50 cruzados. Só os 50 mesmo, já tiraram 3 zeros da cédula.
né? Você Uma entendeu? nova tiragem, Uma né? nova tiragem. E a pessoa que vai vendo assim um vídeo, além de a gente estar explicando, mas a pessoa vai vendo pelas células, dá para entender melhor, né? Porque não dá para explicar, senão o vídeo fica muito comprido. Aí veio até 500, aí deram uma aumentadazinha. Como tiraram os zeros Isso, e isso. houve necessidade de mais cédulas, né? Então assim, a 100 cruzados, né? Que era maior lá, 100 mil cruzeiros, né? Então É ela... o processo da inflação, né? É. Se o dinheiro está indo até, vamos dizer assim, se nós estamos hoje até com a cédula até R$ 200, né? Isso. Se fosse necessário carimbar essa R$ 200, carimbar ela valendo R$ 20, então terá que se lançar nova cédula para compensar. Para compensar. É o que acontece aí. Aí foi até 500. Aí aqui foi 500, né? Aí depois houve uma necessidade de fazer de 1000 para frente, porque aqui, esse 1000 aqui, é assim, o dinheiro já estava caindo tanto. Quando fizeram 500 era um valor muito alto. Isso. Né? Mas quando foi botado para 1000 cruzados, esse 500 aqui já estava valendo pouco. Então assim, a inflação, ela chegava acompanhando tanto que eles... Era o jeito de fazer, tá certo? Senão o negócio... Você ia comprar um carro, tinha que andar com um outro carro cheio de dinheiro para comprar um carro. Se não fizesse essa troca de cédula. Pessoal, para você entender essa situação da história do nosso Brasil, a gente está vivendo um pouco disso hoje. Por exemplo, o Plano Real, o Real nasceu em 94. Isso. Né? E até R$ 100. A cédula foi lançada até R$ 100. Porque a cédula de R$ 100 a gente pouco via. Ela não era nem muito necessário usar. Porque até a de 50 você já comprava muita coisa. Então a de R$ 100 ela existia, mas a gente usava até pouco. Aí o que acontece? O preço da cesta básica foi crescendo, o valor do real foi diminuindo, que hoje foi necessário que exista a cédula de R$ 200. Então é por isso que se lança nova cédula, porque o valor está diminuindo, então vamos lançar uma nova cédula, que é para dar mais poder de compra, né? Mais poder de compra. E você vê ó, que agora que está sendo desvalorizado o dinheiro, né, de uma certa forma até alto, imagine nessa época que o escândalo era grande mesmo. A desvalorização dessa época. E você vê que as horrível. mudanças começaram a acontecer em tempos muito curtos, né? Ó, em pouco espaço de tempo, né? Ó. Você vê esse cruzeiro aqui, ele foi de 1970, aí foi até 86, né? Tá certo aqui? 1986. Mas aí, ó, já mudou de 86 para 89, só 3 anos já teve que mudar. Que é essa, ó. Por isso que eu lhe digo, ó, que essa daqui a gente vê aqui, essa é 1000, né? 1000, essa é só 500. Essa aqui era no topo. Né? Era como se fosse uma cédula de R$ 500 hoje. Isso. Né? No topo. Mas é de R$ 1000. Eita, uma cédula de R$ 1000, nada, mas quando chegou a ser esse 1000 aqui, que já foi aqui de 89, né? Pô, bem pertinho. Aqui esse 1000 aqui já não estava valendo mais nada. Vocês vão entender mais na frente um pouquinho. Você está entendendo? Já começou a cair. Então aqui já era cédula primária. É como se fosse R$ 1, R$ 5 isso aqui. Já caiu muito assim. É uma defasagem louca de dinheiro da época. A gente que viveu isso aqui sabe como era o negócio. Né? Então pronto, aí vem para 1000 cruzados, 5.000 cruzados. Né? Ó, aquela mesma célula que eu lhe mostrei ali, ó, ela caiu de 1000 cruzados para um cruzado novo. Assim, faz uma fuxicada danada, né? Mistura muito, só por conta da inflação, de subir tanto as coisas subiram que o dinheiro não conseguia acompanhar. Hoje está subindo muito, tá, mas o dinheiro ainda consegue acompanhar, mas naquele tempo não tinha como, senão fica estranho andar com muita cédula no bolso. E não tinha essa evolução de hoje, Pix, não sei o que, cartão de crédito, não existia nada disso não. Aí pronto, aí foi carimbado, ó, para não perder a mesma confecção das células, você tá entendendo? Foi carimbado. Ele não pegava a célula que circulava no mercado e carimbava não, porque senão ela ia se estragar e só ia circular a cédula velha. E eu não ia conseguir ter cédula nova na minha coleção, né? Elas eram carimbadas as cédulas novas, eles pegavam a mesma estampa da cédula antiga e carimbavam para aproveitar a estampa da cédula, né? Por isso que era carimbada, para não fazer uma outra confecção de cédula, mas não recolhia a cédula e carimbava a cédula velha, não. Ele carimbava a cédula que era flor de estampa. Todas as cédulas confeccionadas, ela tem que ser flor de estampa, tem que sair do Banco Central, da onde faz a cédula, é perfeita. Né? Com a circulação é que ela vai perdendo a qualidade.
para nível de coleção, a gente tem que pegar elas do Banco Central, pegar de algum banco, né? Elas esticadinhas ainda, como diz o caboclo. Instalando, que é para poder você botar na coleção, senão ela não tem valor. Se for uma célula muito amassada, muito estragada, ela não tem valor, né? Ah, mas tem gente que acha que a célula antiga, bem amassada, essa que tem valor, não. A que tem valor é a bem antiga e não está amassada. Tá amassado. O cara perdeu muito tempo para guardar aquela célula. É. Então a célula feia amassada, ela não tem. Isso referente à colecionador. A colecionador, exatamente. Pronto, aí aqui ela houve também uma mudancinha de novo. Ela chegou aqui até os 10 mil, né? Carimbada, né? Dos cruzados novos. E aqui elas já fizeram uma cédulazinha nova, né? E pequenininha, essa foi uma das menores cédulas dessa época, que as cédulas você vê que elas eram bem grandes, né? Uhum. É. E essa daqui foi da época, foi a menor cédulazinha que já fizeram. Né? Então aqui é os 50 cruzados nossos, você vê que por que não começa em 1, em 5, em 10, né? Não tem, ó, começa dos 50. Por quê? Porque esse 50 aqui já estava como que fosse o nosso realzinho de hoje. Né? Então não tinha como começar no número baixo, porque a defasagem com relação à inflação era muito grande. É. Né? E aí tem a 50, a 100, a 200, a 500. Né? Aqui já são cruzados novos. E aí como ela perdeu 4 cédulas pequenas que foram feitas, como já começou de um número alto, 50, né? O primeiro número da célula 50, que já baixou de novo. Ó. Já era. Aliás, aqui até que não baixou tanto, aqui, desculpe aí. Aqui trocou de nome. Né? Isso, ela mudou. saiu de Cruzados Novos, mudou para Cruzeiro. Então Isso. voltou lá para o Cruzeiro, que foi o começo da história. Aí o carimbo veio com a palavra Cruzeiro. Mas continuou o mesmo cinquentinha, né? Só que Cruzeiros. Não sei por que mudaram Eram aqui. mudanças que a Casa da Moeda e o governo fazia para tentar dar mais valor ao dinheiro. E a estampa das cédulas era bonita. E essas mudanças eram em pouco espaço de tempo, porque a inflação era demais. Não dá para falar para vocês, todos os que fazem foram homenageados, porque senão fica muito extenso. Né? Mas foram muitas pessoas que se destacaram no país, então eles foram homenageados, né, pelo Banco Central nas células. E aí como carimbaram as células de cruzados novos, né? Uhum. Colocaram um cruzeiro para aproveitar a estampa, aí depois já fizeram com a estampa nova. Então essa daqui ela já é cruzeiros, né? Então quem está vendo o vídeo às vezes pensa, essa cédula eu já vi bem umas 2 vezes. Você viu ela com o nome Cruzados Novos, você viu ela carimbada com cruzeiros, e agora você está vendo ela com cruzeiro. Sem o carimbo e com o novo nome. São 3 estampas diferentes, apesar de ser a mesma. São 3 gerações. São 3 gerações. Né? Por que muda a estampa? Alguns detalhes que mudam na estampa. E aí aqui já veio de novo, ó, aqui para esse 1000 cruzeiro, ó. Então, ó, 1990. Então essa bomba de cédula foi em pouquíssimo ano aqui, ó. Pouquíssimo ano aqui mudou demais. Tentando acompanhar a década de 80 foi do tempo das bandas de rock, as melhores bandas de rock do país. Pronto, aqui o seu Caetano já falou aqui em 1990. Em 1990 falta apenas 4 anos para chegar ao nosso real, que vai até hoje. Até hoje. Em 94 chega o real. Só o tanto de mudança que houve aqui valeu mais pela história das células todinha. E aí aqui chega, né, o Cândido Rondon, né, homenageado aqui de 1000 cruzeiros. Isso. Né? 1900, ela vai de 90 a 93. Vai de 1990 a 93. Isso. Ela para em 93. Para em 93. Aí tem aqui, aí começa essa aqui. Por isso que eu digo, aqui entra para mim, a gente acha que é saudoso, né? Mas aqui já tava para voltar. Aí lançam cédulas novas e essas cédulas novas começam lá, né? Sem contar as que tem que ter uma mudança drástica, mudar, carimbar e botar a cédula logo lá embaixo em evidência. Né? Aqui pelo menos ainda houve um espaço de tempo para fazer a continuação do número, né? 500 cruzeiros para 1000 cruzeiros, mas sem precisar carimbar, né? Mantendo estampas novas. Só que essa daqui para cá, ela já tinha um valor esquisito, já, a diferença não era alta, né? Já era o contrário, era baixo. E aí houve uma cédula diferenciada aqui, elas tinham um asterisco, eram cédulas que circulavam por pouco tempo, né? Era só para preencher o espaço quando se lançava uma nova. Quando se lançava uma nova, que não tinha
Não tinha. Aí eles pegavam a mesma estampa e botavam asterisco. Só existe poucas cédulas com asterisco, né? Era só para cobrir ali o mercado, para não ficar investindo tanto dinheiro em cédula, porque nessa mudança louca, você imagina o prejuízo que o Brasil teve para confeccionar. E você imagina se ainda estão fazendo nos Estados Unidos e na Inglaterra. Aí que ficava caro, né? Então, o Brasil parece que só serve para pagar imposto. O povo brasileiro, né? E aí fizeram de 5.000 cruzeiros e esses 5.000 cruzeiros também, né? Houve essas duas, né? Para necessidade de troco, porque não tinha de 2, né? E aí eles fizeram mais cédulas e nisso até entrou essa de asterisco no meio da história. E aí teve essa aqui de 10.000 cruzeiros, de 50.000 cruzeiros, e foi para 100.000 cruzeiros, começou a aumentar muito zero, porque aqui a inflação já estava no gogó, e começou a aumentar muito zero, muito zero. Aqui tiraram de novo porque não aguentaram mais. Então ela já chega essa outra aqui, ó. Cruzeiros, cruzeiro real. 50 mil cruzeiros. Quando chegou nos 50 mil essa aí cruzeiros, vai até 94, essa é a última, né? Que essa daqui quando chegou nos 50.000 cruzeiros, que essa daqui era 50.000 cruzeiros, é essa mesma cédula, né? Aqui já carimbaram 50 cruzeiros reais. Eu lembro que tinha esses reais já antes de vir o plano real mesmo. Foi, antes de vir o plano real. Para a gente se adaptar. Isso. Foi de 93, ela ficou só no finalzinho mesmo, 93 para 94. Em 94 já chegou o real. Aí o que acontece? Os 50 cruzeiros reais foi a primeira cédula a ser carimbada, né? 100 cruzeiros reais, porque era 100.000 cruzeiros, né? Então tiraram 3 zeros de novo, era todo o tempo cortando 3 zeros. Já pensou de 1.000 vai para 1. Aqui, lembrando que aqui estavam manobrando esse dinheiro, fazendo corte de zero, né? Para poder acompanhar a inflação. E já se preparando o real. O real, que já tinha um pensamento do real. Nessa época aqui, você que está assistindo o vídeo, nessa época aqui, ó, você ia no comércio de manhã comprar um quilo de arroz, vamos dizer que ele custasse R$5 de manhã. Se você fosse à tarde ou no outro dia de manhã, já não era mais esse valor, já era para cima o valor, né? Para quem compra aqui na nossa região, compra-se fiado no comércio, fica uma loucura. Hoje você pega um produto lá no comércio fiado, o comerciante anota o valor do produto. Você pegou um quilo de arroz, ele vai lá, arroz, R$5. Nessa fase aqui, não se anotava o valor do produto, se anotava o nome do produto. O freguês pegou, o cliente quando viesse pagar, o preço estava sem sentido. Já estava, Tava sem sentido. Se ele fosse receber para aquele preço antigo, ele quebrava. Não tinha como. Isso. Quebrar é falir. O povo novo não sabe o que é quebrar, não. Quebrar é da nossa época. Quebrar. Fechar as portas. Fechar as portas. Pois é, aí veio, né, até o plano. Eu estava com essa cédula no pensamento. Essa cédula, ela é uma cédula de ensaio. Ela não é aquela do asterisco, né? Essa daí não chegou nem a sair. Ela não chegou nem a circular, não deu tempo. Só tinha uma programação, a rendeira, né? A rendeira, Eles homenagearam tanta gente. Para colecionador, ó, isso aqui é coisa rara, viu? A rendeira não é todo colecionador que tem, não. Aí ela não chegou a circular, nem ser confeccionada. Ela só ficou... Só foi um projeto. Só foi um projeto, só ficou... Não é nem no papel, não dá para dizer. Você tem ela também, né? Não dá nem para dizer que ficou no papel. Tem um projeto que só fica no papel, esse aqui nem no papel, né? Nem no papel, Ficou só na programação. Eu não tenho a baiana não tem. Pois é, aí essa rendeira que era 10.000 cruzeiros reais, né? Essa continuação. Porque aí já chegou o real, ela não foi necessário nem sair. Isso. E essas cédulas de cruzeiros reais, elas foram mínimas, porque ó, carimbaram, você vê que as 3 últimas, né, a de 50, a de 100.000, a de 500.000 cruzeiros, já estavam no zero demais, que baixaram para cruzeiros reais no carimbo. Então eles fizeram 3 cédulas, e no caso ia ser essa a quarta, né? Isso. Fizeram só 3 cédulas em 93, aqui foi se vir nos 30 para chegar ao real. Isso. Já baixaram a numeração, né? E então, aqui nessas 3 não chegou a baixar tanto ainda não, baixou mesmo quando chegou o real. Daqui para o real baixou muito. Então assim, se você for analisar de 80 para 94,
foi uma mistura de cédula, de corta zero, porque a inflação dessa época aí era uma loucura. loucura. Se o pessoal acha hoje que as coisas sobem, nessa época aqui o bicho pegava. A gente acabou de dar exemplo. Você comprava hoje, amanhã já era outro preço. Você passava naquela loja, aí dizia, quanto custa essa televisão? Aí, ó, hoje se você tanto. tiver com dinheiro, compre logo. Porque amanhã, ou então no final da tarde, já é outro preço. É outro preço. E realmente era assim. Interessante. A última famosa cédula, baiana, a famosa baiana, essa cédula foi feita pouco, né? A estampa dela é de pouca produção, pela Casa da Moeda, e então ela é muito rara. Pessoal, demais. essa aqui é rara porque ela não saiu do projeto. Mas essa daqui é rara porque ela saiu, entrou no mercado e já foi tirada de circulação. E aí essa baiana, no tempo que a gente estava bem atuante na numismática, né? Ela estava valendo R$400. Não sei como é que está hoje, mas... Hoje está mais, mas não vamos questionar não. Aí, pronto, aqui já aí começou o real. Chega o realzinho. Tem muita gente, pessoal novo, inclusive os seus alunos que são um pouco novos, eles não chegaram nem a ver essa moeda, né? Mas tinha essa cédula. Uma cédula dessa aqui, você comprava um pacote de pão. E hoje elas estão raras, por quê? Porque elas não existem no mercado, né? Foram recolhidas, ficou só quem gosta de colecionar. E elas são diferentes, você está vendo 4 cédulas aqui, mas elas são diferentes. 4 gerações aí. E ainda tem mais outra ainda, porque eu não estou com ela na coleção aqui, mas ainda tem mais uma outra. É porque eu tenho uma sequência de 10 cédulas por numeração, sequência de numeração, e ela está lá. Esqueci até de botar aqui. Mas elas começaram a ser fabricadas, em cima tinha assim, Banco Central do Brasil. E aqui embaixo não tinha nada. Não tinha nada. Aí é porque não dá para ver pelo vídeo, mas depois vai haver uma possibilidade de vocês identificar quem não. Aí, assim, Banco Central do Brasil, e aqui já tinha o nome, Deus seja louvado, né? Eles colocaram um dístico aqui com a frase Deus seja louvado. Já é diferente dessa. E as duas, apesar de terem a marca d'água, que essas dessa geração foram fabricadas no Brasil, todas elas têm a marca d'água, né? Porque o brasileiro já se prevende contra ele mesmo. E aí aqui tinha uma fita, né? Essa fitinha ela é colocada dentro da cédula e ela tem um nome. Mais um recurso de proteção. Mais um recurso de proteção. E ela tem o Banco Central do Brasil nela, escrito nela, bem pequenininha. Uma fitinha. Até o povo da época era meio matuto e começava a rasgar e tirar essa fitinha, né? E aí ficava aquela loucura, não vai ser falsa, mas a cédula, se ela for verdadeira, ela nunca mais vai ser falsa. Se você rasgar ela ainda é verdadeira. Então, aqui já mudou dessa pra cá, né? Aqui ela continua com o nome Banco Central do Brasil. Ela continua com o dístico Deus seja louvado, né? A fitazinha também, e a diferença dessa para essa? Realmente dessa para essa não tem diferença não, só muda aqui os ministros, né? O ministro aqui, o Rubens Recupero, né? Que era o dessa. Dessa daqui é o nosso Ciro Gomes, ministro da Fazenda, o nosso conterrâneo aqui cearense, para quem é cearense, né? É o ministro Ciro Gomes. Ela é igual a essa, a diferença dela é só de chancela. Outra cédula rara, assinada pelo Ciro Gomes. Porque ele ficou pouco tempo no ministério. Isso, 6 meses. Uma cédula dessas aqui, a mais rara é ela. Né? Tem também essa daqui que é do Fernando Henrique, né? Que na época que ele era. Foi ele que criou no esse início negócio. do real, quando estavam planejando o real, ele não era presidente, ele era ministro da Fazenda. Então as primeiras saíram com na época do Itamar Franco. Né? Isso, aqui era Itamar Franco. Aí ele era o ministro da Fazenda, um cara muito culto, muito estudado, então foi ele que deu início também a essas coisas assim, né? E aí tem aqui é dele, né? Fernando Henrique Cardoso. E essas aqui também são assinadas por ele, viu? Por ele, isso. Ele finalizou essa geração e iniciou essa. A chancela. E aí eu tenho outro aqui que é Henrique Meirelles, né? Já é outro. Aí essa diferença dessa para essas três aqui, essas aqui são iguais, a diferença é só a chancela. Eu não coleciono por chancela, tem gente que coleciona por chancela. Teria que ser cédula demais. Coleciono por uma de cada diferente. Essa daqui, pessoal,
ela saiu a marca, a fitinha, ó. A fitinha de segurança com o nome Banco Central do Brasil, uma fitinha preta com as letrinhas branquinhas. Né? Eu nunca tirei de nenhuma não, mas teve um amigo meu que rasgou uma e aí eu peguei e vi a frase. A frase, não tive coragem de danificar a célula. Mas ela continua com o dístico, né? A frase Deus seja louvado, o nome Banco Central do Brasil. A outra que eu tenho, como ela não está aqui, mas foi a última célula de real que apareceu. Então a outra, ela é invertida. Ela tem assim, o nome Banco Central do Brasil é aqui embaixo. E aqui em cima tem República Federativa do Brasil. Igual aquelas células mais antigas lá. Você está entendendo? Tá? A outra de real, então existe esses 4 tipos e mais uma outra. São 5 tipos. Eu não estou com ela aqui, infelizmente, não lembrei de trazer. E aí vieram, né? Da primeira família do real de 94. Né? 2, 5, 10. Essas aqui o povo conhece que elas circulam até hoje. Não circulam muito essas, circulam as da segunda família do real. Essas aqui são a primeira família do real. Né? O diferencial é que são todas as 3, aliás as 4, têm o mesmo tamanho. Na segunda família, cada cédula tem uma diferença de tamanho. Acho que era para o pessoal idoso, né? Foi para facilitar também para o deficiente visual. Isso, a diferença de cédula. Que ele ia saber o valor mais pelo tamanho. Era um recurso para o deficiente visual. E ainda tem também um outro detalhe também na frente que eu vou lhe falar, por conta desse tamanho aí. Aí fizeram a de 10, é assim, aqui tem a de 20, só que essa de 20 aqui, ela saiu numa sequenciazinha depois, porque assim, fizeram a de R$1, né? Essa de R$1 circular na mesma época dessa de 2, essa de 5, essa de 10. E já pulava para de 50 e para de 100. Não certo? tinha a de 20. Não tinha a de 20. Aí, como era muito complicado um troco, né? Para um troco de 100 tinha que dar muita cédula de 10, de 50, então assim, botaram essa, melhorou o troco. Então depois lançaram, eu botei nessa sequência que é para ficar assim. A sequência numérica. Numérica. Mas essa célula aqui ela é bem mais nova do que dessa de 100 aqui. Ela só chegou antes da segunda família. Né? Mas ela é bem... E nessas aqui também, elas tinham uma variação também. Nessa mesma célula que eu falei, aquelas de R$1 também que tinha sem o dístico, Deus seja louvado, elas não só tinham na de R$1 não, elas tinham também nessas outras. Só que essas outras são sem a palavra, sem a frase Deus seja louvado, elas são raríssimas. Então eu não consegui pegar elas, são caras para comprar de outros colecionadores e para achar no mercado é impossível. Para achar no mercado é impossível. Mas eu tenho a de 100, delas tudinha mais acessível. Mais acessível é a de 100. Então aqui ó, não tem a palavra Deus seja louvado e essa tem. Até aqui é da primeira geração, primeira família do real. Família do real. Então eu tenho todas elas. E aqui, depois, nesse intervalo aí, colocaram também essa de 10. É um materialzinho plástico. Eles tentaram fazer para ver se depois mudava o dinheiro todo para esse material aqui, né? Que foi polímero. Tipo um experimento, uma experiência. Uma experiência. É um material chamado polímero, né? Tipo um plástico. Né? O pessoal novo também não conhece, sabe? E é porque é da agora, né? As últimas, assim, nós estamos no real ainda, né? Em 2000 ela circulava muito, essa aqui, no ano 2000, há 21 anos atrás. Engraçado que tem elas diferentes, ó. Aqui foi em homenagem ao Pedro Álvares Cabral, né? O descobridor do Brasil. E tem ela Pedro A, abreviado, né? Cabral. E aí o nome tem completo. o nome completo, Pedro Álvares Cabral. Então existe São duas tiragens, né? Duas tiragens, né? E elas é um material chamado polímero, né? Que parece plástico. E eu tenho essas duas. E aí nasce a segunda família do real. Aí essa é a que circula hoje em dia. Na segunda família do real já não produz mais R$1, a partir do 2, né? A partir do 2. Não tem R$1 ficou lá na primeira família. E essas da primeira família também já estão difíceis de... Elas ainda existem no mercado, circula, mas é muito raro. Né? A que circula mais é essas aqui. E essas da segunda família do real, eu tenho elas com A. Por quê? Porque foram as primeiras células a ser estampadas. Você está entendendo? Então eu não tenho elas aqui flor de estampa, eu poderia ter elas aqui flor de estampa. Por quê? Porque elas ainda estão circulando. Eu poderia pegar no banco e reservar um de cada e guardar, né? Flor de estampa que ninguém nunca usou. Aquela do jeito que está o pacotinho fechado. Lembrando que é uma observação para estudante, para aluno, né?
No caso do real, presta-se homenagem aos animais, né? Mas, tiraram A fauna os, brasileira. Tiraram a homenagem às pessoas, as né? pessoas. Né? Só ainda deixaram essa de polímero, que foi a Pedro Álvares Cabral, porque foi em 2000, né? E o Brasil estava completando 500 anos do descobrimento, então eles fizeram essa daqui em como se fosse homenagem. uma cédula de homenagem. Em homenagem a 500 anos. Inclusive eu tenho um folder com ela, flor de estampa, em homenagem ao Pedro Álvares Cabral, contando a história. Sei. Né? Tem um folder dela. E essa daqui, todas elas são em homenagem à nossa fauna, né? Os bichos ameaçados de extinção. Só não essa por conta disso. Porque, por coincidência, era em 2000 e estava fazendo 500 anos no nosso país, né? De descobrimento. Mas o restante é tudo em homenagem à nossa fauna. E todas elas são... você vê, né? Elas não são flor de estampa, né? Mas são de primeira tiragem. Mas são de primeira tiragem, então elas acabam sendo raras por conta disso. Porque as flores de estampa tá fácil de encontrar, porque elas ainda estão circulando no comércio fácil, né? E depois dessas da de 100, aí fizeram a de 200, né? Em homenagem também a uma outra da fauna, né? O lobo-guará. O lobo-guará é a célula de 200. Aí essa célula de 200, ela é pequena, né? Você vê que ela vem crescendo da de 2, 5, 10, 20, 50, vem crescendo na segunda estampa, até a de 100, né? São tamanhos diferentes. Nas máquinas as máquinas eletrônicas, dos caixas eletrônicos do banco, eu acho que elas são colocadas lá em gavetas separadas por tamanho. Então a máquina, ela não conhece a cédula, ela puxa pelo tamanho. Então essa daqui, ela fica equivalente à de 20. No tamanho, né? No tamanho. Então assim, vai ficar ruim da máquina saber puxar a de 20 ou a de 200, né? Alguém me corrija se eu estiver errado, mas eu acredito que seja por isso. Então ela não... Você vê que você não tira no caixa eletrônico uma cédula de 200. Né? Você tira no caixa pessoal, que o Banco Central manda para as agências, você tira no caixa pessoal. Mas, por conta disso, você só tira no caixa eletrônico até a de 100. Né? A de 200 você não tira. Pois é, pessoal, então é isso. Aqui é a história da monetária, né, do Brasil, que houve esses transtornos de modificações de cédula por conta da inflação, que era altíssima, pior do que agora está ruim, mas era pior. Né? E o que acontece é isso aí. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Você tem algum esclarecimento, amigo? Só lhe agradecer, né, por essa aula, né, então agradecer de coração aí sua disposição, né, disponibilidade, o tempo, tudo. E é isso. E não tenho muito conhecimento, mas o pouco que eu tenho, transmitir aqui... Acaba adquirindo conhecimento, né, no ato de fazer a coleção, né? Pois é, aceito meu muito obrigado, viu? Meus alunos e os nossos amigos, tudo vão agradecer também. Valeu? Valeu, pessoal. Tudo Tchau. bom, tchau.